No dia em que meu filho ganancioso e sua esposa ganharam 53 milhões de reais na loteria, eles me expulsaram com as palavras: "Não precisamos mais do seu dinheiro insignificante de aposentadoria, vá morrer em outro lugar." Eles ficaram pálidos quando ri e disse: "Queridos, vocês ao menos leram de quem é o nome naquele bilhete da loteria. Se você está lendo isso, inscreva-se e me diga de onde você é." Vamos voltar um pouco e contar como chegamos a esse momento delicioso de justiça. Há 3 semanas, numa manhã cinzenta de dezembro em Vila do Cedro, Minas Gerais, eu fazia o que fazia todas as sextas-feiras há 32 anos. Comprava meu bilhete semanal da loteria na loja do Zé, no centro da vila. Os mesmos números que jogava desde 1992, o mesmo ritual, a mesma pequena prece para quem quer que estivesse ouvindo lá em cima. Meu nome é Dona Clara Mendes, mas todos me chamam de Clara. Tenho 67 anos, sou viúva há 2 anos e vivo no que minha nora, Ana Carolina, gosta de chamar de quarto de hóspedes. Embora hóspedes geralmente não sejam obrigados a entregar todo o seu cheque de aposentadoria como aluguel. "Bom dia, Dona Clara", cumprimentou Zé da loja detrás do balcão. Aos 25 anos, ele ainda se lembrava de quando eu levava meu filho Mateus para comprar balas baratinhas. "O de sempre? Pode apostar." Entreguei meus 5 reais, observando enquanto ele imprimia meu bilhete. Aqueles números, 7, 14, 23, 31, 45, com o número extra 18, tinham significado. 7 pelo dia em que me casei com Antônio, 14 pelo dia em que Mateus nasceu, 23 pelo nosso aniversário de casamento, 31 pelo número da casa onde criamos nossa família, 45 pelos anos que passamos juntos, 18 pela idade de Mateus quando se formou no ensino médio, tão orgulhoso e cheio de promessas. Naquela época, eu nunca imaginaria que esses números se tornariam minha arma de destruição em massa. "Cruze os dedos por mim, Zé", disse, guardando o bilhete na bolsa. "Sempre cruzo, Dona Clara. Você merece um pouco de sorte." Se ele soubesse o quão proféticas seriam essas palavras. Caminhando para casa pelo frio de dezembro, passei pela casa que Antônio e eu dividimos por 43 anos. Os novos donos a pintaram de amarelo. Antônio teria odiado isso. Ele sempre dizia que nossa Casa Branca, com persianas pretas, parecia digna, um lugar onde pessoas decentes viviam e criavam seus filhos com respeito e valores. A ironia não me passou despercebida. Eu agora vivia com o filho que criei naquela casa digna, e ele me tratava como um fardo indesejado. O carro de Ana Carolina, um BMW, estava na garagem quando cheguei ao que supostamente deveria chamar de lar agora. Pela janela da cozinha, eu a vi ao telefone, gesticulando animadamente, provavelmente falando com a irmã sobre as próximas férias ou reclamando de ter que dividir a casa com a mãe idosa de Mateus. Entrei pela porta dos fundos, pendurando meu casaco no gancho ao lado da lavanderia, o mesmo gancho onde Mateus pendurava sua camisa de futebol infantil, onde Antônio pendurava suas camisas de trabalho, onde famílias normais penduravam suas coisas porque pertenciam a algum lugar. "Clara, é você?" A voz de Ana Carolina tinha aquele tom cortante que aparecia quando ela estava irritada com algo, o que era quase sempre ultimamente. "Sou eu", respondi, embora quisesse acrescentar: "Desculpe-me por existir na sua preciosa casa." Mas não o fiz, porque aprendi nesses últimos 2 anos que às vezes sobreviver significa manter a boca fechada e a dignidade intacta, mesmo quando ambas estão cada dia mais difíceis de manter. O dia em que Antônio faleceu mudou tudo, embora eu não tenha percebido de imediato. A dor tem um jeito de cegar você para os abutres que circulam acima, especialmente quando um deles é seu próprio filho. O funeral de Antônio foi numa terça-feira de dezembro de 2022. Tudo parecia surreal. 45 anos de casamento reduzidos a uma cerimônia de 90 minutos e um almoço com sanduíches comprados prontos. Mateus fez um belo discurso fúnebre, falando sobre como seu pai foi um bom provedor e homem de família.
Ana Carolina vestiu preto e enxugou os olhos nos momentos apropriados, embora eu nunca a tenha visto derramar lágrimas de verdade por algo que não envolvesse o cartão de crédito sendo recusado. Mãe, você não pode ficar naquela casa grande sozinha, disse Mateus enquanto voltávamos do cemitério. Não é prático. Eu olhava pela janela, vendo as fazendas cobertas de geada, pensando nas vezes em que Antônio e eu percorremos essa mesma estrada quando estávamos namorando. Ele segurava minha mão e falava sobre a casa que compraríamos, os filhos que criaríamos, a vida que construiríamos juntos. Prático nunca fazia parte dessas conversas. Eu me virei bem por 65 anos, respondi. Acho que posso lidar com mais alguns. Mas a manutenção, o jardim, a limpeza da neve, interrompeu Ana Carolina do banco da frente. Na sua idade, Clara, essas coisas se tornam perigosas. E se você cair? E se algo acontecer e ninguém te encontrar por dias? O tom de preocupação em sua voz parecia genuíno. Quase acreditei. Além disso, acrescentou Mateus, temos bastante espaço. O quarto de hóspedes quase não é usado e você poderia ajudar com os netos quando vierem. Ajudar com os netos. Esse deveria ter sido meu primeiro alerta. A casa de Mateus e Ana Carolina era uma grande casa colonial na parte nova da cidade, com garagem para 3 carros e uma ilha na cozinha maior que meu primeiro apartamento. Eles a compraram 5 anos antes, esticando o orçamento ao que Ana Carolina chamava de limite absoluto e o que eu, em particular, achava ser além de suas possibilidades. Mas o que eu sabia era apenas uma viúva com uma casa quitada e 45 anos de economias cuidadosamente guardadas por Antônio. O quarto de hóspedes era agradável o suficiente. Paredes amarelo claras, móveis brancos, vista para o quintal perfeitamente cuidado. Vai ser como um hotel confortável, disse Ana Carolina, ajeitando os travesseiros na cama de casal. Seu próprio espaço, mas com a família por perto. O primeiro mês foi, na verdade, agradável. Eu cozinhava o jantar quase todas as noites, fazia as tarefas domésticas sem que pedissem e me mantinha no meu quarto quando Mateus e Ana Carolina precisavam de privacidade. Eles pareciam gratos pela ajuda, embora eu tenha notado que nunca ofereceram pagar pelas compras de supermercado ou contas de luz, apesar de meu cheque de aposentadoria ir para o que Ana Carolina chamava eufemisticamente de despesas domésticas. No segundo mês, os pedidos começaram. Clara, pode cuidar da Emma e do João neste fim de semana? Ana Carolina e eu precisamos de um tempo a sós. Clara, pode pegar nossa roupa na lavanderia? Você já vai ao mercado mesmo? Clara, pode receber o técnico da TV a cabo? Estamos no trabalho e alguém precisa estar aqui. Aos poucos, eficientemente, eu estava sendo transformada de hóspede em empregada doméstica não remunerada. Mas dizia a mim mesma que era temporário, só até eu decidir meu próximo passo, só até a dor da perda não estar tão crua, só até eu me sentir forte o suficiente para viver sozinha novamente. Eu deveria ter ouvido a voz de Antônio na minha cabeça, aquela que sempre dizia: Clara, quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. No verão, a máscara começou a cair. Os pedidos de Ana Carolina viraram exigências, e Mateus desenvolveu um talento para estar convenientemente ausente quando surgiam conflitos. Clara, precisamos conversar sobre o arranjo financeiro, anunciou Ana Carolina numa manhã enquanto tomávamos café. Ela havia espalhado papéis na mesa da cozinha, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios, o que suponho era o caso. Que tipo de arranjo? Perguntei, embora meu estômago já estivesse afundando. Despesas de moradia, sua parte nas contas de luz, água, comida, manutenção da casa. É justo que você contribua proporcionalmente ao que usa. A palavra proporcionalmente deveria ter sido meu segundo alerta. Ana Carolina se formou em administração de empresas e adorava usar termos corporativos para fazer conversas pessoais parecerem oficiais e inevitáveis. Ela deslizou um papel pela mesa, uma lista detalhada de despesas mensais, com minha parte destacada em amarelo. R$ 2.400 para o aluguel do quarto de hóspedes e 600 para contas de serviços,
e 900 para comida e suprimentos domésticos, totalizando 3.900. Por coincidência, exatamente 150 a menos que meu cheque mensal de aposentadoria. Isso parece alto, disse cautelosamente. Sou só uma pessoa e passo várias horas por dia no centro comunitário para idosos. Mas você usa a cozinha, o banheiro, a lavanderia, contra-atacou Ana Carolina. E quando Emma e João vêm, você está aqui o fim de semana inteiro, o que aumenta significativamente nossos custos. Emma e João eram os filhos de Mateus do primeiro casamento. Eles vinham a cada 2 semanas e eu amava tê-los por perto. Com 8 e 10 anos, cheios de energia e perguntas, eles traziam aquela alegria inocente que me lembrava porque ser avó deveria ser uma das grandes recompensas da vida. Claro, Ana Carolina tinha uma perspectiva diferente sobre essas visitas. É exaustivo ter crianças em casa a cada 2 semanas, disse ela ao telefone com a irmã um dia, sem perceber que eu podia ouvi-la da lavanderia. E agora com a Clara aqui também, parece que estou gerindo uma pensão. Assinei o acordo financeiro porque, que escolha eu tinha? Encontrar um apartamento na minha idade com apenas R$ 150 por mês para despesas pessoais não era realista. E Mateus parecia genuinamente preocupado com meu bem-estar, mesmo que sua esposa me visse como uma fonte de lucro. Isso é só temporário, mãe, ele me garantiu quando expressei dúvidas sobre o arranjo. Até encontrarmos um plano de longo prazo que funcione para todos. O plano de longo prazo, como descobri, envolvia me tornar cada vez mais invisível e cada vez mais útil. No outono, eu fazia todas as compras, a maior parte da comida e toda a limpeza. Quando Emma e João vinham, eu era a principal cuidadora, enquanto Mateus e Ana Carolina saíam para jantares românticos ou escapadas de fim de semana. Quando eles recebiam os amigos de Ana Carolina, eu servia bebidas e petiscos e depois desaparecia para o andar de cima para que os adultos pudessem ter suas conversas sofisticadas. O ponto de ruptura veio em novembro, durante uma das festas de Ana Carolina. Passei a tarde preparando petiscos e limpando a casa, depois servi bebidas aos convidados com um sorriso forçado no rosto. Enquanto coletava copos vazios na sala, ouvi Ana Carolina conversando com sua amiga Juliana. Na verdade, deu tudo certo, dizia Ana Carolina. Clara cuida de toda a parte doméstica, fica com as crianças quando estão aqui, e a aposentadoria dela cobre quase todas as despesas dela. É como ter uma empregada doméstica, mas ela ainda paga pelo privilégio. Juliana riu. Isso é genial. Você deveria escrever um livro, Como Lucrar com Sua Sogra. Parada ali, com uma bandeja cheia de copos sujos, ouvindo minha situação de vida sendo discutida como um esquema de negócios esperto, algo se cristalizou dentro de mim. Isso não era moradia temporária durante uma transição difícil. Não era família ajudando família em tempos difíceis. Era exploração pura e simples. Mas não disse nada naquela noite. Levei os copos para a cozinha, coloquei-os na lava-louças e subi para meu quarto. Afinal, eu ainda tinha meu bilhete de loteria semanal para esperar. E às vezes, se você esperar o suficiente, o universo tem um jeito de equilibrar as contas. Dezembro chegou com uma nevasca precoce e o anúncio de Ana Carolina de que eles estavam transformando o porão em um apartamento para a sogra para mim. Ela apresentou isso como uma grande melhoria, com uma pequena cozinha e entrada separada. Você vai ter muito mais privacidade, explicou, espalhando desenhos arquitetônicos pela mesa da sala de jantar. Seu próprio espaço, sua própria entrada, quase como um apartamento independente. O porão. Eles queriam me mudar para o porão. Mateus pairava por perto, parecendo desconfortável, mas apoiando a ideia. O empreiteiro disse que estará pronto até a primavera e você terá a cozinha. Então, não precisará usar tanto a cozinha principal. Tradução. Eles queriam me isolar completamente, eliminando até o mínimo inconveniente de compartilhar espaços comuns com a hóspede que pagava R$ 3.900 por mês pelo privilégio. E se eu não quiser me mudar para o porão? Perguntei. O sorriso de Ana Carolina ficou mais tenso. Bem, Clara, também pensamos nisso. Esse arranjo tem funcionado bem,
mas estamos começando a sentir que precisamos do nosso espaço como casal. O apartamento no porão te daria independência enquanto nos mantém todos próximos. E se eu preferir encontrar outro lugar para morar? O silêncio se prolongou desconfortavelmente. Finalmente Mateus pigarreou. Mãe, nos acostumamos a ter você aqui. Você é família, mas se quiser explorar outras opções, entenderíamos. Outras opções. Na minha idade, com R$ 150 por mês de renda disponível, minhas opções se limitavam a moradias para idosos, subsidiadas com uma lista de espera de 2 anos ou um apartamento minúsculo na parte mais perigosa da cidade. Eles me tinham encurralada e sabiam disso. Naquela sexta-feira, caminhei até a loja do Zé com mais determinação que o usual. A neve caía constantemente, cobrindo as calçadas com uma camada escorregadia que tornava cada passo perigoso. Mas eu estava além de me preocupar com perigo. Minha vida inteira se tornara perigosa. Tempo ruim para caminhar, Dona Clara, disse Zé, enquanto eu tirava a neve das botas. Já caminhei por coisas piores, respondi, pegando meus R$ 5 da bolsa. Os mesmos números como sempre. Enquanto Zé imprimia meu bilhete, pensei nos números de uma forma diferente. 7 pelo dia em que me casei com Antônio, quando era jovem e acreditava em finais felizes. 14 pelo dia em que Mateus nasceu, quando achei que estava criando um homem que respeitaria e protegeria sua família. 23 pelo nosso aniversário de casamento, celebrando décadas de parceria e apoio mútuo. Talvez fosse hora de esses números representarem algo novo. Guardei o bilhete na carteira, atrás da antiga carteira de motorista de Antônio, que eu não conseguia jogar fora. Cruze os dedos por mim, Zé, disse como sempre. Sempre cruzo, Dona Clara. Essa pode ser sua semana. Caminhando para casa pela neve, passei por um grupo de adolescentes descendo a encosta atrás da escola municipal de Trenó. Suas risadas ecoavam pela paisagem congelada, uma alegria pura, sem qualquer traço de cálculo ou manipulação. Lembrei-me de Mateus nessa idade, como ele passava horas construindo fortes de neve e se recusava a entrar, mesmo com as roupas encharcadas e os lábios azuis de frio. Onde foi parar aquele menino? Quando ele se tornou alguém capaz de olhar nos olhos da própria mãe e explicar por que movê-la para o porão era realmente para o bem dela? De volta à casa, Ana Carolina estava na cozinha, ao telefone com o empreiteiro. Sim, queremos as opções mais baratas para tudo, dizia ela. Não precisa ser sofisticado. É só para uma pessoa idosa. Só para uma pessoa idosa. Era isso que eu me tornara na casa do meu filho. Não Clara Mendes, que criou 2 filhos, enterrou um marido e sobreviveu a 67 anos de alegrias, tristezas e tudo mais. Apenas uma pessoa idosa para ser gerenciada da forma mais eficiente e barata possível. Subi para meu quarto, enquanto ainda tinha um quarto no andar de cima, e sentei perto da janela, vendo a neve cair. Na minha bolsa, meu bilhete da loteria esperava pacientemente, carregando aqueles números familiares que nunca me decepcionaram, mesmo quando todos os outros o fizeram. Às vezes, o universo leva seu tempo para preparar a justiça, mas quando ela chega, chega por completo. Os números vencedores foram anunciados na sexta-feira à noite, às 22h59, no Canal 7. Eu estava na cama, lendo um livro da biblioteca sobre uma mulher que herdou uma casa misteriosa quando o segmento da loteria apareceu nas notícias noturnas. O prêmio da Mega Sena desta noite é de R$ 53 milhões, anunciou a apresentadora loira e animada. Os números vencedores são 7, 14, 23, 31, 45 e o número extra, 18 inches. Por um momento, meu cérebro se recusou a processar o que ouvi. Eram meus números exatos, aqueles que jogava fielmente há 32 anos. Peguei o controle remoto com dificuldade, rebobinando o DVR para ouvir o anúncio novamente. 7-14-23, -31-45 e o número extra 18. Minhas mãos tremiam enquanto pegava minha bolsa, tirando o bilhete com dedos que de repente pareciam artríticos e desajeitados. Lá estavam eles, impressos em preto e branco, 7-14-23-31-45,
número extra 18, 53 milhões de reais. Sentei-me ali, encarando o bilhete, esperando a realidade se fixar. Após 32 anos de esperança e investimentos de R$ 5, eu finalmente ganhei. Não apenas ganhei, ganhei grande. Meu primeiro instinto foi correr escada abaixo e contar a Mateus e Ana Carolina, compartilhar a incrível notícia com a família, celebrar esse momento transformador juntos. Então me lembrei de onde estava, e por quê, e como cheguei ali. Na casa deles, pagando R$ 3.900 por mês de aluguel, enquanto servia como empregada doméstica e babá não remunerada, programada para ser movida para o porão na primavera, porque minha presença em suas vidas se tornara inconveniente. Talvez eu devesse guardar essa informação para mim por um tempo, só até entender o que ganhar 53 milhões significava para meu futuro. Coloquei o bilhete de volta na carteira e desliguei a TV. Dormir era impossível, mas fiquei deitada no escuro por horas, pensando. Ao amanhecer, eu tinha o início de um plano. A manhã de sábado chegou com o caos típico. Emma e João estavam visitando para o fim de semana, o que significava que Ana Carolina desapareceria para fazer as unhas enquanto eu supervisionava o café da manhã, a diversão e a gestão geral das crianças. "Bom dia, Clara", disse Ana Carolina, já vestida com suas roupas de academia. "Vou para a yoga, depois para o salão. Pode cuidar das crianças?" "Claro", respondi como sempre. Mateus estava em seu escritório, respondendo e-mails de trabalho antes de seu jogo de golfe. As crianças estavam na sala, ainda de pijama, discutindo sobre o que assistir na TV. Foi durante esse caos matinal perfeitamente comum que Ana Carolina decidiu arrumar a cozinha, o que incluiu esvaziar minha bolsa para procurar os cupons de supermercado que eu havia recortado no início da semana. "Clara, onde você colocou aqueles cupons de cereal?", gritou ela, mexendo nas minhas coisas. "Devem estar no bolso lateral", respondi, focada em mediar a disputa pelo controle remoto entre Emma e João. "Achei." "Meu Deus, o que é isso?" Algo na voz de Ana Carolina me fez erguer os olhos. Ela estava parada ao lado da bancada da cozinha, segurando meu bilhete da loteria, o rosto pálido de choque. "Isso é... Você comprou um bilhete da loteria?" Meu estômago despencou, mas mantive a expressão neutra. "Compro um toda semana. Mesmos números há 32 anos. Ana Carolina encarava o bilhete como se fosse radioativo. "Clara, você sabe quais foram os números vencedores ontem à noite?" Antes que eu pudesse responder, ela pegou o celular, procurando freneticamente no Google. Meu Deus, Mateus!" Seu grito fez Mateus correr do escritório, com a camisa de golfe meio abotoada, cabelo ainda bagunçado de sono. "O que foi? Alguém se machucou?" "O bilhete da loteria." Ana Carolina entregou o bilhete a ele com mãos trêmulas. "Olha os números. Olha o sorteio de ontem." Mateus pegou o bilhete, franzindo a testa enquanto lia os números. Sua expressão se aprofundou quando Ana Carolina mostrou a tela do celular com a combinação vencedora. O silêncio na cozinha se esticou como uma corda, interrompido apenas por Emma perguntando se alguém ia fazer panquecas. Finalmente, Mateus olhou para mim, sua expressão indecifrável. "Mãe, você percebe o que isso significa?" Eu sabia exatamente o que significava. A única questão era se eles sabiam. A próxima hora foi puro caos, e eu observei tudo se desenrolar da minha cadeira na mesa da cozinha, como se estivesse vendo a vida de outra pessoa por uma janela. Ana Carolina andava de um lado para o outro, telefone colado ao ouvido, falando com o que parecia ser todas as pessoas de sua lista de contatos. 53 milhões. Sim, milhões. Nós ganhamos a loteria. Nós ganhamos. Isso era interessante. Mateus havia tomado o bilhete de Ana Carolina e o examinava como um perito forense, comparando os números na tela do celular repetidamente. "Isso é real", ele murmurava. "É realmente real." Emma e João, sentindo que algo importante estava acontecendo, abandonaram a disputa pela TV e estavam na porta da cozinha, olhos arregalados de confusão e excitação. "Agora somos ricos?" perguntou Emma. "Muito ricos, querida."
disse Ana Carolina, pegando-a para girar pela cozinha. Nunca mais vamos precisar nos preocupar com dinheiro. Pensei em Antônio, imaginando o que ele acharia dessa cena. Provavelmente diria algo irônico sobre galinhas contando os pintos antes de nascerem. Antônio sempre foi cauteloso sobre presumir resultados antes de entender todas as variáveis. Mãe, disse Mateus, ainda segurando o bilhete. Precisamos chamar um advogado. É um consultor financeiro e provavelmente um contador. Há impostos a considerar e procedimentos para reivindicar o prêmio e provavelmente deveríamos chamar o empreiteiro e melhorar os planos do porão, interrompeu Ana Carolina. Quero dizer, se somos milionários, não precisamos mais das opções mais baratas. O porão, novamente. Mesmo no meio do que eles achavam ser uma sorte transformadora, ainda planejavam me mudar para o porão. Na verdade, continuou Ana Carolina, sua voz assumindo aquele tom que usava quando estava resolvendo um problema, deveríamos pensar maior que o porão. Com esse tipo de dinheiro, poderíamos comprar uma casa maior. Algo com uma ala para a sogra de verdade. Ou, sua voz ficou mais animada, poderíamos procurar uma daquelas comunidades para idosos chiques para a Clara, aquelas com atividades e cuidados médicos. Aí estava. O dinheiro ia comprar uma forma mais elegante de se livrarem de mim. Mateus assentiu entusiasticamente. É uma ótima ideia. Mãe, você provavelmente ficaria mais feliz com pessoas da sua idade, né? E agora podemos pagar um dos lugares realmente bons. Observei meu filho e minha nora fazendo planos para meu futuro, usando o dinheiro que presumiam ser deles, para resolver um problema que criaram ao me tratar como um inconveniente. A ironia era tão perfeita que quase me fez rir. Há apenas um pequeno detalhe que devemos abordar, disse calmamente. Ambos se viraram para me olhar, expressões expectantes e ligeiramente impacientes, como pais ouvindo uma criança interrompendo uma conversa de adultos. O bilhete da loteria, continuei calmamente, está no meu nome. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio chocado de uma boa notícia inesperada. Era o silêncio horrorizado de pessoas percebendo que fizeram uma suposição terrível. O que você quer dizer? Perguntou Ana Carolina lentamente. Estendi a mão, e após um momento de hesitação, Mateus colocou o bilhete na minha palma. Quero dizer, disse, olhando para os números familiares que acabavam de se transformar de esperança em poder, que comprei este bilhete com meu dinheiro da minha bolsa usando os números que jogo há 32 anos, o que o torna meu. O rosto de Ana Carolina passou por várias mudanças de cor fascinantes. Mas você mora aqui. Somos família. Esse dinheiro muda tudo para todos nós. Não, disse, levantando-me da mesa da cozinha com mais dignidade do que sentia há 2 anos. Isso muda tudo para mim. O olhar de compreensão em seus rostos era algo que eu sabia que guardaria por anos. O momento em que entenderam que sua empregada doméstica não remunerada, sua futura moradora do porão, sua fonte conveniente de renda mensal, acabava de se tornar independentemente rica, e eles estavam prestes a descobrir que 53 milhões de reais podiam comprar muito mais que uma casa bonita. Podiam comprar liberdade, podiam comprar justiça, e podiam comprar a vingança mais satisfatória que uma mãe já serviu a filhos ingratos. A cozinha ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido da geladeira e Emma sussurrando para João na sala. Mateus e Ana Carolina ficaram paralisados, como se alguém tivesse anunciado que a gravidade era opcional. Mãe, disse Mateus cuidadosamente, vamos não nos precipitar aqui. Sim, tecnicamente o bilhete está no seu nome, mas somos família. Compartilhamos as coisas, apoiamos uns aos outros. Quase ri alto. Apoiar uns aos outros? Como quando me apoiaram cobrando 3.900 reais por mês para morar no quarto de hóspedes, ou quando me apoiaram planejando me mudar para o porão. Você está absolutamente certo, disse docemente. Nós nos apoiamos. Por isso venho apoiando vocês com meu cheque de aposentadoria todo mês, enquanto faço todo o trabalho doméstico e cuido das crianças de graça. A mente empresarial de Ana Carolina estava trabalhando a 1000 por hora. Eu podia ver em seus olhos. Ela estava calculando,
estrategizando, procurando uma brecha. Clara, querida, disse ela, usando a voz que reservava para seus clientes mais importantes. Acho que houve um mal-entendido sobre nosso arranjo de moradia. A contribuição mensal que você faz não é aluguel, é apenas sua parte nas despesas domésticas. Nunca pensamos em você como inquilina. É mesmo? Guardei o bilhete da loteria na carteira com cuidado deliberado. Então, suponho que não se importem se eu parar de contribuir com as despesas domésticas imediatamente, já que sou família, não inquilina. Mateus deu um passo à frente, mãos erguidas, como se estivesse lidando com um animal potencialmente perigoso. Mãe, vamos todos respirar fundo aqui. Essa é uma notícia enorme que muda a vida. Precisamos pensar nas implicações com cuidado. Oh, eu estive pensando, disse, por cerca de 8 horas, desde que vi aqueles números ontem à noite, e cheguei a algumas conclusões interessantes. O sorriso falso de Ana Carolina começava a rachar nas bordas. Que tipo de conclusões? Bem, para começar, concluí que 53 milhões de reais são suficientes para viver muito confortavelmente pelo resto da minha vida, sem depender de ninguém para a moradia. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Você não está falando sério, sussurrou Ana Carolina. Estou muito séria, disse. Na verdade, estou planejando ligar para o escritório da loteria na segunda-feira de manhã para reivindicar meu prêmio. E então, vou começar a procurar um lugar só meu. Mateus estava começando a entrar em pânico. Eu podia ver pelo jeito que passava as mãos pelo cabelo. Mãe, você não pode tomar decisões assim quando está emocional. Isso é grande demais, complicado demais. Você precisa de ajuda para gerenciar esse tipo de dinheiro. De quem? De vocês? Olhei para meu filho, realmente olhei para ele e vi um estranho. Quando Mateus se tornou alguém que achava que eu era incapaz de gerenciar meus próprios assuntos. Quando ele decidiu que ser meu filho lhe dava direitos sobre minhas escolhas. Mateus, disse calmamente, quando seu pai estava morrendo, sabe o que ele me fez prometer? Ambos ficaram muito quietos. Ele me fez prometer que não deixaria ninguém tirar vantagem da minha bondade. Ele disse que as pessoas tentariam, especialmente a família, porque assumiriam que eu era educada demais ou fraca demais para me defender. O silêncio se esticou até que Ana Carolina finalmente pigarreou. Clara, acho que você está reagindo exageradamente ao que foi basicamente um mal-entendido. Estou? Peguei na bolsa um pequeno caderno. Deixe-me compartilhar alguns números com vocês. No último ano, paguei a vocês R$ 46.800 em despesas domésticas. Prestei cerca de 1.200 horas de cuidados infantis não remunerados. Fiz aproximadamente 800 cargas de lavanderia. Cozinhei cerca de 300 refeições e limpei esta casa de cima a baixo toda semana. O rosto de Ana Carolina ficava mais vermelho a cada número. Em troca, vocês me deram um quarto de hóspedes que planejavam realocar para o porão. E o privilégio de ouvir vocês discutirem meus arranjos de moradia como entretenimento para suas festas. Isso não é justo, protestou Mateus. Nós te demos um lar. Vocês me deram quarto e comida em troca de pagamento e trabalho que excedem o que forneceram em cerca de R$ 60 mil. Isso não é generosidade, filho. Isso é exploração. A palavra pairou no ar como fumaça. E agora, continuei, levantando-me e alisando meu suéter, tenho os recursos para explorar outras opções. A manhã de domingo chegou com Ana Carolina em modo total de gerenciamento de crise. Ela, obviamente, passou a noite estrategizando, porque me cumprimentou na mesa do café com uma pasta de 3 argolas e seu sorriso mais profissional. Fiz algumas pesquisas, anunciou, abrindo a pasta para revelar artigos impressos sobre ganhadores de loteria. Você sabia que 70% dos ganhadores de loteria vão à falência em 5 anos? Servi-me de café e me preparei para assistir ao show. É mesmo? Absolutamente. As estatísticas são assustadoras. Decisões financeiras ruins, investimentos ruins, familiares tirando vantagem. É um desastre completo para a maioria das pessoas. Ela folheava páginas de texto destacado. Por isso você precisa de orientação profissional, orientação familiar.
Mateus apareceu na porta, parecendo que não dormira bem. Mãe, Ana Carolina está certa. Isso é grande demais para uma pessoa sozinha, especialmente na sua idade. Sem ofensas, Clara, acrescentou Ana Carolina, prestativa. Mas gerenciar 53 milhões requer conhecimento em leis tributárias, estratégias de investimento, planejamento patrimonial. É incrivelmente complexo. Tomei um gole de café e estudei seus rostos sérios. Eles claramente passaram um tempo considerável preparando essa intervenção, elaborando seus argumentos e estratégias. Era quase comovente o esforço que estavam colocando para me convencer de que eu era incompetente. Vocês pensaram muito nisso, observei. Nós nos preocupamos com você, disse Mateus. Não queremos que você cometa erros que possam arruinar sua segurança financeira. Que tipo de erros? Ana Carolina se inclinou para a frente, sentindo uma abertura. Bem, por exemplo, comprar uma casa sem entender as implicações fiscais, ou fazer grandes compras sem considerar como afetam seu fluxo de caixa a longo prazo, ou confiar nas pessoas erradas com seu dinheiro. Pessoas erradas, repeti. Como quem? Como consultores financeiros que cobram taxas exorbitantes ou gestores de investimentos que empurram produtos arriscados. Ou familiares que podem tentar tirar vantagem da sua generosidade, disse Ana Carolina, aparentemente sem qualquer senso de ironia. Coloquei minha xícara de café na mesa com precisão deliberada. Ana Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando me mudei para cá, você pesquisou o custo médio de residências para idosos na nossa região? Seus olhos piscaram com algo que poderia ser culpa. O que você quer dizer? Quero dizer, você verificou quanto me custaria morar em outro lugar para que pudesse precificar meu quarto e comida de forma competitiva? Mateus se mexeu desconfortavelmente. Mãe, nunca pensamos nisso dessa forma. Porque eu fiz uma pesquisa ontem, continuei. O custo médio de um quarto privado em uma boa residência para idosos por aqui é de cerca de R$ 5.400 por mês. Isso inclui refeições, limpeza, atividades e suporte médico. Ana Carolina estava muito quieta agora. Vocês têm me cobrado R$ 3.900 por um quarto de hóspedes e o privilégio de fazer minha própria limpeza, cozinhar e cuidar das crianças. Isso não é família ajudando família. É um arranjo de negócios, e nem mesmo justo. Não é sobre dinheiro, disse Mateus desesperadamente. É sobre família, sobre ficarmos juntos. É mesmo? Então, por que estavam planejando me mudar para o porão? Nenhum dos dois tinha uma resposta para isso. Fechei a pasta de Ana Carolina e a deslizei de volta pela mesa. Aprecio sua preocupação com ganhadores de loteria indo à falência, mas acho que estão preocupados com a pessoa errada tomando decisões financeiras ruins. Na segunda-feira à tarde, a notícia da minha vitória na loteria se espalhou por Vila do Cedro como fogo. Zé da loja aparentemente juntou as peças quando viu os números vencedores anunciados, e ao meio-dia já havia 3 vans de notícias estacionadas do lado de fora da casa de Mateus e Ana Carolina. Observei da janela do meu quarto enquanto repórteres batiam na porta da frente, pedindo entrevistas com a misteriosa milionária. Ana Carolina respondia à porta com o cabelo perfeitamente arrumado e seu sorriso mais brilhante, claramente esperando aparecer na cobertura. Dona Clara está descansando e não está disponível para comentários agora, disse ela ao repórter do Canal 7. Mas como família, estamos muito felizes por essa bênção em nossas vidas. Em nossas vidas. Essa frase estava se tornando a favorita de Ana Carolina. Meu telefone não parava de tocar desde as 10 da manhã. Amigos antigos da igreja, ex-colegas do escritório de seguros onde trabalhei antes de me aposentar, até minha prima Patrícia de Florianópolis. Todos queriam me parabenizar, compartilhar minha empolgação e, inevitavelmente, perguntar o que eu planejava fazer com o dinheiro. O que eu planejava fazer era me encontrar com o doutor Eduardo Silva, o advogado que Antônio e eu usávamos para nossos testamentos e planejamento patrimonial. Eduardo me esperava às 14 horas e eu estava ansiosa pela conversa. Clara, você não pode sair de casa agora, disse Ana Carolina, interceptando-me enquanto eu me dirigia para a porta com minha bolsa e chaves do carro.
Há repórteres por toda parte. Eles vão te cercar. Tenho um compromisso, respondi calmamente. Não pode esperar, pelo menos até a atenção da mídia diminuir? Mateus apareceu ao lado da esposa, ambos bloqueando meu caminho como guarda-costas preocupados. Não pode esperar. Mãe, seja razoável. Você não está equipada para lidar com esse tipo de circo midiático. Deixe-nos te ajudar a navegar isso. Navegar. Outro dos termos corporativos de Ana Carolina. Eu naveguei minha própria vida por 67 anos, disse. Acho que posso lidar com uma caminhada até meu carro. Mas quando abri a porta da frente, entendi a preocupação deles. Havia, de fato, repórteres lotando o quintal, câmeras e microfones a postos. No momento em que me viram, avançaram como uma matilha de filhotes excitados. Dona Clara, como é ganhar 53 milhões de reais? O que você planeja fazer com o dinheiro? É verdade que você joga os mesmos números há mais de 30 anos. Parei no degrau da frente, olhando para o mar de rostos expectantes. Atrás de mim, sentia Mateus e Ana Carolina pairando, provavelmente esperando que eu recuasse para dentro da casa, onde poderiam continuar sua campanha para gerenciar minha nova fortuna. Em vez disso, endireitei os ombros e desci os degraus com toda a dignidade que consegui reunir. Estou muito grata por essa bênção, disse aos repórteres parando ao lado do meu carro. Quanto ao que pretendo fazer com o dinheiro, vou usá-lo para viver independentemente e fazer minhas próprias escolhas, pela primeira vez em 2 anos. O que você quer dizer com isso, Dona Clara? Olhei para trás, para a casa onde Mateus e Ana Carolina estavam emoldurados na porta, e algo se encaixou dentro de mim. Algo que parecia clareza, força e uma honestidade há muito devida. Quero dizer que às vezes na vida você descobre que as pessoas em quem mais confia têm tirado vantagem da sua bondade. E às vezes o universo te dá os recursos para fazer algo a respeito. Os repórteres sentiram uma história se formando, aproximando-se com seus microfones. Pode elaborar? Estive morando com meu filho e minha nora pelos últimos 2 anos, pagando R$ 3.900 por mês de aluguel, enquanto prestava serviços domésticos e de cuidados infantis não remunerados. Eles planejavam me mudar para o porão, porque minha presença no espaço principal da casa se tornou inconveniente. Ouvi a respiração brusca de Ana Carolina da porta. Mas agora que tenho os meios para viver independentemente, vou encontrar meu próprio lugar, onde eu possa ser uma convidada quando visitar meu filho, em vez de uma inquilina pagante em sua casa. Está dizendo que sua própria família estava te explorando financeiramente? Olhei diretamente para a câmera mais próxima, pensando em todas as outras pessoas idosas que poderiam estar assistindo, pessoas que poderiam estar em situações semelhantes com suas próprias famílias. Estou dizendo que família deveria ser sobre amor e respeito, não sobre arranjos de negócios. E estou dizendo que nunca é tarde para se defender, não importa a sua idade. As perguntas vieram mais rápido depois disso, mas eu disse o que precisava dizer. Entrei no meu carro e dirigi, deixando Mateus e Ana Carolina lidarem com o circo midiático que eu acabara de criar. Number, retrovisor. Podia ver Ana Carolina tentando freneticamente gerenciar a situação, provavelmente inventando alguma história sobre mal-entendidos e dinâmicas familiares. Mas a verdade já estava lá fora, sendo transmitida por 3 cidades, e eu estava apenas começando. O escritório de advocacia de Eduardo Silva foi um refúgio bem-vindo do caos midiático. Aos 75 anos, Eduardo tinha a abordagem calma e metódica que vinha de 40 anos ajudando pessoas a navegarem as complicações da vida. Clara, disse ele, levantando-se de trás de sua mesa com um sorriso caloroso. Parabéns, Antônio ficaria muito orgulhoso. Obrigada. Sentei-me na familiar cadeira de couro onde Antônio e eu nos sentamos tantas vezes, discutindo testamentos, apólices de seguro e todos os detalhes práticos de uma vida compartilhada. Vi a cobertura da notícia, continuou Eduardo, sua expressão ficando séria. Foi uma declaração e tanto que você fez para aqueles repórteres. Foi demais? De forma alguma. Às vezes a verdade precisa ser dita claramente. Ele abriu uma pasta de arquivos e pegou um bloco de notas amarelo.
Agora vamos falar sobre proteger seus interesses. Você já reivindicou o prêmio? Estou planejando ir a Belo Horizonte amanhã para me encontrar com os oficiais da loteria. Bom, recomendo aceitar o pagamento em parcelas, em vez do valor total, por razões fiscais. E precisaremos criar alguns fundos, talvez uma fundação de caridade, se você estiver interessado em filantropia. Passamos a próxima hora discutindo estratégias financeiras, implicações fiscais e planejamento patrimonial. Eduardo explicou tudo em termos que eu podia entender, sem nunca sugerir que as decisões eram complexas demais para minha compreensão. Foi enquanto discutíamos arranjos de moradia que Eduardo jogou sua própria bomba. Clara, há algo que preciso te contar. Algo que Antônio me fez prometer manter confidencial, a menos que circunstâncias específicas surgissem. Meu estômago se apertou. Que tipo de circunstâncias? Se sua família algum dia tentasse tirar vantagem de você financeiramente. Eduardo abriu outra pasta, esta cheia de documentos. Antônio estava mais ciente da situação de Mateus e Ana Carolina do que você imaginava. O que você quer dizer? Ele sabia que eles estavam vivendo além de suas possibilidades. Ele também suspeitava que já planejavam te trazer para morar com eles após sua morte. Não por amor, mas por necessidade financeira. A sala pareceu inclinar para o lado. Antônio sabia. Ele contratou um detetive particular para investigar as finanças dele cerca de 6 meses antes de morrer. Ele estava preocupado com o que aconteceria com você. Eduardo tirou uma pasta de documentos. Mateus e Ana Carolina estão com dívidas significativas, Clara. Cartões de crédito e empréstimos de carro, a hipoteca está negativa. Eles têm vivido de dinheiro emprestado por anos. Olhei para os papéis, vendo colunas de números que pintavam um quadro de imprudência financeira e desespero. Antônio queria que você tivesse essas informações se algum dia precisasse para se proteger, continuou Eduardo. Ele também queria que você soubesse sobre a apólice de seguro. Que apólice de seguro? Eduardo sorriu tristemente. A que ele fez especificamente para garantir que você tivesse recursos se Mateus e Ana Carolina se tornassem um problema. R$500 mil pagos diretamente para uma conta fiduciária em seu nome. Está lá, rendendo juros há 2 anos, esperando você precisar. R$500 mil. Antônio estivera me protegendo mesmo do além-túmulo. Ele sabia, sussurrei. Ele sabia que isso aconteceria. Ele te amava o suficiente para se preparar para isso. Eduardo fechou a pasta gentilmente. A questão agora é o que você quer fazer com essas informações. Pensei em Mateus, parado na porta naquela manhã, bloqueando meu caminho enquanto insistia que só queria me ajudar. Pensei em Ana Carolina, com suas pastas cheias de estatísticas sobre ganhadores de loteria indo à falência, posicionando-se como minha salvadora, enquanto me explorava por 2 anos. Pensei em Antônio, que passou seus últimos meses não apenas lutando contra o câncer, mas lutando para me proteger de nosso próprio filho. Eduardo, disse finalmente, quero fazer uma reunião familiar. Hoje à noite. Quero que Mateus e Ana Carolina entendam exatamente como está a situação financeira deles e exatamente o quanto a sogra deles sabe sobre isso. Tem certeza? Depois que revelar essas informações, não há volta. Levantei-me da cadeira de couro, sentindo-me mais forte e determinada do que em anos. Eduardo, passei 2 anos sendo tratada como uma fonte conveniente de renda por pessoas que deveriam me amar. Meu marido viu isso vindo e tentou me proteger. Acho que é hora de Mateus e Ana Carolina aprenderem o que acontece quando subestimam uma mulher Mendes. O olhar de admiração nos olhos de Eduardo me disse tudo o que eu precisava saber. Antônio realmente ficaria orgulhoso. A reunião familiar foi marcada para as 19 horas. Passei a tarde me preparando com a ajuda de Eduardo, organizando documentos e planejando exatamente o que precisava dizer. Mateus e Ana Carolina pensavam que estavam vindo para discutir minha explosão emocional com os repórteres e encontrar uma maneira de gerenciar a atenção da mídia daqui para frente. Não tinham ideia de que estavam caminhando para um acerto de contas. Ana Carolina chegou primeiro,
armada com artigos impressos sobre ganhadores de loteria que foram enganados por familiares e um laptop cheio de planilhas mostrando como eles poderiam gerenciar adequadamente meu dinheiro. Mateus trouxe uma garrafa de vinho e sua expressão mais conciliadora. "Mãe, sobre o que você disse aos repórteres", começou Mateus enquanto se acomodavam na sala. "Entendemos que você estava sobrecarregada." "Não estava sobrecarregada", interrompi calmamente. Estava finalmente dizendo a verdade. Ana Carolina abriu seu laptop com eficiência praticada. "Clara, preparamos um plano financeiro abrangente que aborda todas as suas preocupações enquanto garante sua segurança a longo prazo." "Antes de discutirmos minha segurança financeira", disse, pegando a pasta que Eduardo me dera, "acho que devemos discutir a de vocês." Coloquei o primeiro documento na mesa de centro entre nós. Mateus olhou para ele e a cor sumiu de seu rosto. "O que é isso?" perguntou Ana Carolina, embora sua voz sugerisse que ela já sabia. "É um perfil financeiro completo da sua casa, compilado por um detetive particular que seu pai contratou antes de morrer." Observei ambos ficarem muito quietos. Ele estava preocupado com o que aconteceria comigo após sua morte. Então fez uma pesquisa sobre suas circunstâncias. Mateus encarava os papéis como se eles pudessem pegar fogo. "Papai contratou um detetive para nos espionar, para me proteger. O que, ao que parece, foi necessário. Tirei outro documento. Vocês devem R$141 mil em dívidas de cartão de crédito em 6 cartões diferentes. Sua hipoteca está negativa em R$96 mil. Vocês têm 2 empréstimos de carro totalizando R$54 mil. E Ana Carolina, seu negócio está operando com prejuízo há 8 meses. A compostura profissional de Ana Carolina ruiu completamente. "Como você ousa invadir nossa privacidade? Do mesmo jeito que vocês invadiram a minha quando decidiram que eu era incapaz de gerenciar um bilhete de loteria que comprei com meu próprio dinheiro?" Mantive minha voz calma, quase conversacional. "Por 2 anos vocês usaram meus pagamentos de aposentadoria para pagar suas dívidas, enquanto me posicionavam como uma dependente grata que deveria estar agradecida por sua generosidade." Mateus encontrou sua voz. "Mãe, todo mundo tem desafios financeiros. Nem todo mundo cobra R$3.900 por mês da mãe viúva para viver como empregada doméstica não remunerada enquanto planeja movê-la para o porão." Coloquei outro documento na mesa. "Aqui está uma análise do que minha situação de moradia realmente me custou versus o que custaria viver independentemente. Vocês têm me cobrado cerca de R$1.800 a mais por mês, enquanto extraem aproximadamente R$4.500 em trabalho não remunerado." O silêncio que se seguiu foi profundo. "Isso é mais de R$75 mil por ano que vocês tiraram de mim", continuei. R$150 mil em 2 anos. Da própria mãe de vocês, enquanto planejavam me isolar ainda mais, me mudando para o porão." Ana Carolina estava chorando agora, mas notei que eram o tipo de lágrimas que as pessoas derramam quando são pegas, não quando estão arrependidas. "Nunca quisemos que fosse assim", disse Mateus desesperadamente. "Nós só precisávamos de ajuda e você era família e vocês acharam que eu era velha demais e grata demais para perceber o que estavam fazendo." Levantei-me, sentindo-me mais leve do que em meses. "Mas seu pai sabia. Ele viu através de vocês 2 e garantiu que eu teria os recursos para me proteger quando finalmente percebesse o que estava acontecendo." Coloquei o documento final na mesa. "Esta é a notificação de um fundo fiduciário que Antônio criou para mim há 2 anos. R$500 mil, rendendo juros, esperando que eu precisasse." Mateus balançava a cabeça como se pudesse fazer a verdade desaparecer. "Não entendo. Papai nunca disse nada. Porque ele esperava estar errado sobre você. Ele esperava que, quando chegasse a hora, você me tratasse com o amor e respeito que ele te ensinou a mostrar à família." Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. "Em vez disso, vocês me trataram como uma oportunidade de negócios." "Aonde você vai?" gritou Ana Carolina atrás de mim. "Começar minha nova vida.
Coloquei um depósito em um belo apartamento na comunidade de idosos Vale Verde. 2 quartos, cozinha completa, vaga para meu carro e uma mensalidade menor do que eu pagava para ser sua inquilina. Parei na porta da frente, olhando para as 2 pessoas que tiraram vantagem da minha dor e solidão para seu próprio ganho financeiro. Ah, e mais uma coisa. Como vocês não terão mais minha renda para ajudar com suas despesas, talvez queiram começar a planejar como vão lidar com esses R$ 141 mil em dívidas de cartão de crédito. Ouvi dizer que o estresse financeiro pode ser muito desafiador para famílias. Enquanto caminhava para meu carro, podia ouvir Ana Carolina chorando e Mateus tentando acalmá-la. Mas a crise deles não era mais meu problema. Eu tinha R$ 53 milhões, um marido falecido que me amou o suficiente para me proteger do além-túmulo e o resto da minha vida para viver nos meus próprios termos. Antônio sempre dizia que justiça atrasada não era justiça negada, apenas justiça com um timing melhor. E ele estava certo sobre isso também. Obrigada por ler. Não esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.